preciso te contar algo. E eu tenho certeza que talvez você esteja meio que tentando entender por que eu estava lendo com um óculos tão escuro. Eu preciso te dizer que depois dos meus 37 anos de idade, eu comecei a ler livros inteiros, de capa a capa. E antes isso não era possível. Não por uma questão de visão, e sim porque a qualidade daquilo que eu via estava sendo interrompido pela entrada em excesso de luminosidade pelas minhas vias visuais. E causava muitas alterações a nível neurológico, que me impediam de ler com a fluência que eu sempre desejei e de ler da forma que eu sempre quis. E do que eu estou falando? Eu estou falando da síndrome de Irlen. O que é a síndrome de Irlen? Você pode estar se perguntando. É uma alteração neurológica, como eu falei, devido à entrada em excesso de luminosidade pelas vias visuais e que alteram significativamente toda a nossa vida. Quando eu comecei a estudar sobre a síndrome de Irlen, eu sou screener para a síndrome de Irlen, ou seja, eu avalio outras pessoas para investigar se existe ou não a presença dessa alteração. E como psicopedagoga, eu tenho uma história que diz respeito à minha filha. Inicialmente, eu descobri que a minha filha tem a síndrome de Irlen. E por uma questão genética que eu não sabia, eu também, na hora de estudar e de investigar, eu percebi que eu sofria muito as alterações relacionadas à síndrome de Irlen. Assim como a minha filha, eu sentia enjoos constantes na escola. Assim como a minha filha, eu perdia a fluência na leitura. Sentia muitas dores de cabeça, tonteiras. Enfim, muitas outras alterações que nesse vídeo tão curto você não vai ter acesso, né? Não dará tempo de te contar sobre tudo isso. Mas o que você precisa saber é que por causa dessa alteração, eu não conseguia ter uma fluência na minha leitura e os meus estudos sempre foram muito dolorosos para mim. Na verdade, eu não sabia o mal que isso estava me causando, o impacto que isso estava causando na minha vida. Mas eu sabia que eu não lia com a qualidade de que muitos liam, né? E de compreender também. Muitas vezes eu precisava ler um parágrafo mais de uma vez, nossa, 2, 3 vezes, até que me cansava, porque eu não entendia. E eu não conseguia compreender porque eu não compreendia. E eu admirava quando uma pessoa lia uma única vez, explicava sobre o que ela leu. E eu não conseguia fazer isso, mas eu nunca contei isso para ninguém. Eu nunca mostrei isso para ninguém. Porque eu sempre quis, era estudar. Então eu nunca mostrei para ninguém, eu nunca demonstrava, né, essa dificuldade, porque era uma dificuldade. E eu me pegava muitas vezes quando eu estava reunida com os professores da escola que eu trabalhava e a coordenadora sempre distribuía materiais para que lêssemos, compreendêssemos. E no próximo encontro, a gente também compartilhasse o que aprendeu a partir daqueles livros ou daqueles textos que ela distribuía. E eu vou dizer uma coisa para você. E eu sei que esse vídeo vai ter um alcance muito grande, mas eu preciso dizer que eu não entendia o que eu lia. E aquilo me angustiava muito, porque sempre que a gente se encontrava e que eu via uma pessoa lendo e automaticamente compreendendo e mostrando o que entendeu daquele texto, eu ficava me sentindo muito diminuída enquanto profissional. Porque eu tinha que ler sempre mais de uma vez, mais de 2, mais de 3. Eu tinha que parar e depois voltar de novo para ler, para ter uma compreensão. E eu sempre gostei muito de estudar. E, curiosamente, depois que eu entendi, né, que tudo aquilo
que eu não entendia, não compreendia quando eu lia, estava associado a uma alteração neurológica, que hoje se confunde com dislexia, por exemplo, mas isso não tem nada a ver com dislexia. E sim, era uma alteração neurológica por causa da entrada da luminosidade. E quando eu entendi que eu precisava usar um óculos que bloqueia toda aquela luz, que me deixava totalmente alterada na hora da leitura e tantas outras atividades que também não estão relacionadas à leitura, hoje eu não consigo viver sem ele. E eu preciso dizer para você que quando eu ponho esse óculos, eu enxergo um mundo novo. Eu compreendo coisas novas. Eu enxergo com contraste, com brilho, com tudo aquilo que é necessário para que o meu cérebro entenda o que entra através das minhas vias visuais. Hoje, ler, para mim, não é doloroso. Eu entendo quando eu leio, a primeira vez que eu leio, e parece mágica. E muitas vezes eu vejo, assim como a minha filha, assim como eu, quantas crianças se queixam na sala de aula por dores de cabeça, dormem na sala de aula, não entendem o que leem, reclamam que a luz está forte. A minha filha lia no escuro, ela lia dentro do armário dela. E eu, sem saber, reclamava. Por que você está lendo no escuro? Mas certamente, quando criança, eu deveria ter feito algo bem parecido com ela. E eu quero dizer para você hoje, o quanto é importante entendermos diversos assuntos para produzirmos mudanças necessárias. Pesquise mais sobre a síndrome de Irlen e se você tiver interesse em ver uma palestra minha sobre esse assunto, eu quero disponibilizar para você aqui. E se você também tem pessoas que queiram aprender mais sobre isso, você também terá a oportunidade de marcar essa pessoa, de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, porque eu quero muito compartilhar algo que é muito importante, um conhecimento que mudou a minha vida verdadeiramente. E eu tenho certeza que você ou outra pessoa também pode ser alcançado com esse depoimento. E eu quero te mostrar, tintim por tintim, sobre o que é a síndrome de Irlen. Até lá!